Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Bom, hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento ou surgimento da filosofia. Bom, em primeiro lugar nós devemos aí fazer uma breve separação entre filosofia oriental e filosofia ocidental. São duas coisas bastante diversas. Em ambos os casos, elas são aí um desenvolvimento do intelecto, uma necessidade de conhecer a respeito das coisas que nos cercam, a respeito do ser humano, da sociedade, de nós mesmos e até do transcendente, e por aí vai. Mas existe uma diferença desde o início até os dias atuais no que se refere à filosofia ocidental e oriental. Bem, aqui nós estudamos, aqui tem nos livros, aqui nós vamos dar uma ênfase aqui nesse momento, é na filosofia chamada ocidental. Em outro vídeo, em outro momento, faremos uma especial falando um pouco sobre a oriental e no que se refere a ela. Agora vamos fazer apenas um resumo básico. Para começar a fazer essa diferenciação, devemos entender o seguinte: a filosofia ocidental, ela surge ali na região da Grécia, busca uma racionalidade, busca uma compreensão acerca de tudo que nos cerca apenas e unicamente através da capacidade do intelecto, da capacidade racional. Durante toda a história, com um pequeno período, ela vai trabalhar sempre com essa noção lógica, racional, deixando de lado, então, qualquer explicação mítica, mística nem tanto, no começo um pouco, mas explicações místicas, espirituais, religiosas, transcendente, ela deixa isso de lado, com exceção do período aí, de um determinado período na Idade Média, onde os filósofos estavam diretamente ligados à religião, no caso a Igreja Católica, e tinha esse foco, né, das explicações do ponto de vista da religiosidade, embora fosse apenas de uma religião. Então a gente tem ali São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que são filósofos da época, que só pelo nome a gente já percebe que está ligado à igreja. Com exceção desse período, e eles têm sua importância também na história, vale falar isso também, que eles têm ali sua relevância dentro da filosofia, sem dúvida alguma. Porém, é uma exceção. Toda a história da filosofia ocidental ali que surge na Grécia e segue para o restante do mundo no decorrer dos séculos, é uma filosofia que foca nas explicações, nas descobertas, aí através, por que não dizer, de uma ciência. Ok? E no que se refere à filosofia oriental, esta vai ter bases ali, em especial na Índia, também alguma coisa na China, no Japão, mas a mais antiga, sem dúvida, é na Índia, ali partindo da filosofia chamada filosofia védica, que é dos Vedas. Veda é uma palavra que significa conhecimento. Se a gente lembrar lá o significado da palavra filosofia, né? Filo e sofia significa amor ao conhecimento, né? Ou amizade ao conhecimento, desejo de conhecer. Pois bem, lá no Oriente, na Índia, a Veda significa conhecimento. Só que os Vedas, porque são mais de um, são vários, ele é um conhecimento, mas ele está diretamente ligado a uma religião específica. Então nós estamos falando aí da filosofia mais antiga do mundo, mais antiga do que a da Grécia, que nós vamos falar aí também quando que ela surge. Nós estamos falando da língua, então essa palavra Veda, ela vem do sânscrito, a língua mais antiga do mundo também, e está diretamente ligada à religião daquele local, daquela época, existente até hoje, que também é a mais antiga do mundo, que é o chamado hinduísmo. Eu digo chamado porque o próprio hinduísmo não se classifica assim. Hoje em dia usa por uma questão de conveniência, mas historicamente os termos usados eram outros. Mas essa parte da filosofia oriental, mais detalhes sobre ela, falaremos aí num outro vídeo, num outro momento. Agora nós vamos focar, então, na filosofia chamada ocidental, essa que surge na Grécia. Então, a filosofia, da qual vamos dar um foco aqui, ela vai surgir na Grécia Antiga por volta do ano 7 a 5 antes de Cristo. Então nós temos aí
mais de 2.500 anos aproximadamente, do surgimento dessa filosofia, e ela surge da necessidade de uma explicação assim racional dos acontecimentos daquela época, de tudo que cercava aquelas pessoas na época, diferente da explicação que vinha até então, baseada em mitos, baseada em histórias fantasiosas, e por que não dizer até de um ponto de vista também religioso. Já não era, para muitos, já não era mais possível essa explicação ser assim a referência para tudo. Houveram aí alguns equívocos na época, eles tinham referências no oráculo, então houveram guerras, enfim, uma série de acontecimentos que fizeram as pessoas questionarem a origem daquele conhecimento. Então se buscou uma nova fonte de conhecimento. Segundo conhecemos pela história, o local específico da Grécia onde vai surgir essa filosofia é numa localidade, uma cidade chamada Mileto. Inclusive, o primeiro filósofo da Grécia Antiga era o Tales, que se tem notícia, era o Tales, conhecido então como Tales de Mileto, justamente por ser o Tales, aquele que veio de Mileto. Então nós temos toda uma primeira fase da filosofia, desses filósofos que vão buscar referências então não mais na espiritualidade, na fantasia, nas histórias míticas, mas eles vão agora buscar explicações naquilo que os cercam, materialmente falando, aquilo que está próximos a eles. Então, os primeiros filósofos têm sua referência na natureza. Então você vai ter ali filósofo que vai buscar explicação para tudo que existe na água, o outro no sol, o outro nos movimentos de toda a natureza, ou uma referência de tudo, da água, do ar, da terra, enfim, de todas as referências que se pode ter no que se refere à natureza. Alguns aí vão buscar até em animais, na vivência, até que surge então um filósofo que vai ser considerado aí a grande mente de todos esse período, que é o Sócrates. Vejam que eu estou fazendo um apanhado geral para fazer uma introdução a esse assunto. Antes de falar do Sócrates, então temos que classificar esses filósofos anteriores que são conhecidos como pré-socráticos. Eu tenho aqui um livro de uma edição antiga, Os Pensadores. É possível vocês encontrarem em biblioteca, talvez alguma coisa na internet, ou comprar esse livro. É de uma coleção antiga, muito interessante, não precisa ser essa coleção, dessa editora, pode ser outra, mas está aqui os pré-socráticos. Então são esses primeiros filósofos anteriores a Sócrates, eles têm esse nome porque Sócrates realmente vai marcar uma época, e esses filósofos então vão buscar ali suas referências na natureza, ok? Nós temos aí vários nomes que podemos citar num outro momento, e esses filósofos, inclusive, eles vão ter também, como eles vão buscar muito conhecimento na natureza, eles vão ter também um desenvolvimento em outras áreas. Por exemplo, a matemática, a gente tem aí um dos nomes bem conhecidos, que é Pitágoras, né, que além de um grande filósofo, era também um grande matemático. E tem vários outros nomes que a gente pode citar num outro momento, agora é uma introdução geral à filosofia. Bom, após esse pessoal aí, vai surgir então Sócrates. Sócrates, que já era considerado naquele local, onde ele vivia, como um homem muito inteligente, muito educado, muito avançado para sua época em termos intelectuais. Certa vez, diz a história, o Sócrates estava caminhando e ao passar perto de um dos templos dos deuses antigos da Grécia Antiga, o templo de Delfos, ele vê escrito lá na porta do templo, assim como uma frase de bem-vindo para quem está ali, né? Ao entrar no templo, tem uma frase lá: conhece-te a ti mesmo. Então aquilo dá uma luz em Sócrates. Ele fala: poxa, é isso. Devemos conhecer a nós mesmos primeiro, antes de conhecermos o que está ao nosso redor, a origem das coisas, do relacionamento entre as pessoas. Primeiro temos que conhecer a nós mesmos. Mas o que significa conhecer a nós mesmos? Os nossos limites, quem somos e o que sabemos de fato. A famosa frase: só sei que nada sei.
vem daquele questionamento de será que tudo que eu sei, tudo que eu conheço, eu de fato analisei, eu de fato fui atrás para conhecer aquilo, ou eu obtive esse conhecimento automático, eu obtive esse conhecimento vindo de outros, ou eu fui atrás para descobrir. Ou até mesmo poderíamos dizer, aquilo que nos é ensinado, aquilo que nós aprendemos, que nós absorvemos, será que nós fomos atrás para confirmar se é verdade? E aí tem uma coisa muito interessante para os dias atuais, hein? A famosa fake news. Aí, principalmente na política, mas não só na política, também na história nós temos muito isso. Em um monte de lugares, aí, meios, se fala muito sobre as fake news. O que são as fake news? As notícias mentirosas, as informações mentirosas. Nós sabemos aí na história que muitos acontecimentos se deram baseados em mentiras. Tinha lá quem dizia que a mentira repetida muitas vezes se tornava verdade. Nós temos isso aí lá na Segunda Guerra Mundial. Nas nossas aulas de história nós vamos falar mais sobre isso. Então, quer dizer, uma mentira pode se tornar verdade? Nem tanto, não é exatamente se tornar verdade, mas quem as recebe, se não busca a fonte original, se não questiona um pouco, se não pensa um pouquinho, pode aceitá-la como verdadeira e aquilo se tornar verdade para aquela pessoa ou para muitas pessoas. Então o Sócrates era um cara muito inteligente. Lembra, estamos falando aí de mais de 2 milênios atrás. Então o nosso amigo Sócrates vai marcar a época, ele vai então começar a basear a sua filosofia, mais um livro aqui da mesma coleção, nosso amigo aí Sócrates, conhecido aí como o homem mais inteligente da humanidade, pelo menos naquela época era assim conhecido, e por que não dizer até hoje, uma grande mente, um grande pensador. O nosso amigo Sócrates vai então dizer, bom, temos que conhecer a nós mesmos primeiro, para depois conhecer o resto, ou seja, a origem do conhecimento está dentro de nós mesmos, começando por questionar os nossos conhecimentos que já tivemos antes. Da onde veio esses conhecimentos? São verdadeiros? Qual a origem deles? Para eu aceitar alguma coisa, para eu dizer que eu acredito em alguma coisa, eu não acredito em alguma coisa, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, se faz necessário, segundo Sócrates, e eu concordo com ele, se faz necessário pensar um pouquinho primeiro, buscar as origens daquilo ali, confrontar um pouco as ideias e chegar a uma conclusão da qual você vai poder dizer, é assim que eu penso, é assim que eu concordo, eu estudei um pouquinho sobre isso, eu fui atrás da informação. Na época, não tinha internet, hoje nós temos inclusive a internet e uma facilidade muito grande de livros mesmo, irmãos, que nos facilita muito a ir atrás de informações e tentar buscar o que é verdadeiro ou não. Aliás, vale lembrar que Sócrates e o início dessa discussão surge num período da Grécia em que lá em Atenas estava tendo ali o surgimento da democracia, você tinha ali o surgimento de discussões muito aprofundadas sobre política, num contexto de cidades-estados, isso aí a gente vê em história também, que são aquelas polis, né? A cidade-estado, cidades que eram assim mais ou menos independentes, tinham suas próprias leis, regras, costumes. Podemos lembrar aí, lá na Grécia, da briga entre Esparta, né, Atenas, etc., por serem inclusive cidades muito diferentes, pensavam diferente, e por aí vai. Então um contexto bastante assim conturbado para essa época. Então, dentro desse surgimento dessa filosofia, desse momento conturbado, ao menos eles tinham uma liberdade grande para desenvolver aí o seu pensar, as suas discussões filosóficas. Então, nesse primeiro momento aí dos pré-socráticos, se destaca o Tales de Mileto, sendo aí talvez aí o fundador da filosofia. Eu digo talvez porque vez ou outra aparecem algumas notícias, novas descobertas a respeito disso, mas o Tales de Mileto aí é tido como aquele que vai fundar a filosofia. Logo depois passamos para o período socrático, período então de Sócrates, da qual 2 outros nomes se destacam. Então são 3 nomes importantes aí nesse período. O próprio Sócrates, claro, o seu discípulo, Platão, mais um livrinho da nossa coleção aqui, Platão, e Aristóteles. Não tenho um livro em mãos agora aqui do Aristóteles, tentei encontrar na biblioteca, não achei nesse momento, mas o Aristóteles é esse terceiro nome importante, vai ser um discípulo do Platão. Então temos Sócrates, Platão
e Aristóteles. 3 nomes importantes da época aí. O Platão e o Aristóteles, eles vão buscar um pouquinho ali também explicações, digamos, transcendentais. Eles vão ter uma referência ali. Então é possível encontrar alguma noção, alguma base em Platão e em Aristóteles, em noções aí, por que não dizer, transcendentais. Ok? Então esses aí é o período socrático. Logo depois do período socrático, já ali na sequência, nós temos aí o período chamado helenístico ou pós-socrático. Então, uma nova mudança da filosofia ocorre aí nesse período. Falaremos disso também num outro momento. Nesse momento vamos ficar só nessa introdução inicial. Vale falar também dos sofistas, ok? Não é surfistas, mas os sofistas, que eram uma galera aí que não se dava muito bem com Sócrates. Eles são contemporâneos ao Sócrates, mas eles não se davam muito bem com Sócrates. Eles tinham uma forma diferente de pensar a filosofia. Basicamente, eles criavam conclusões, eles criavam explicações, uma suposta racionalidade baseada em interesses. Né? Então, quer dizer, uma pessoa vinha, contratava eles, pagava para eles, para os sofistas, até hoje se usa essa palavra sofismo, dei uma pesquisada aí, sofismo, o que significa isso? E pagava-se para esse pessoal aí, eles criavam uma explicação, criavam uma filosofia e dava, digamos assim, para essa pessoa que os pagou, para que ele pudesse usar para os seus próprios interesses, por exemplo, interesses políticos. Lembrando mais uma vez que naquela época a política estava muito efervescente, né? A democracia, discussões, guerras, interesses, polis, né? As cidades-estados, era um momento muito, assim, muito, como podemos dizer, conturbado, porém com o surgimento ali de muitas coisas interessantes, não conturbado só no mau sentido, mas também ali com possibilidades várias. Ok? O Sócrates não se dava muito bem com isso, ele dizia que não podia ter esse interesse, que a filosofia não deveria ser voltada para interesses, mas seria voltada para o desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento do intelecto. Para terminar esse vídeo, nós devemos lembrar aí que realmente, né, a filosofia ela vai ser a base para a ciência e para várias outras áreas, por exemplo, a sociologia, a ciência política, até mesmo na antropologia, na história, para ciências em geral. Alguns filósofos, inclusive, eram matemáticos, então na área aí da racionalidade, eles estão presentes também. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós estamos elaborando aí novos vídeos daqui para frente. Vamos utilizar aí também, estamos trabalhando uma forma de utilizarmos imagens e outros vídeos. No YouTube tem certas limitações a respeito disso, tem vídeos e músicas que você não pode usar ou tem que usar um pedaço pequeno para o seu vídeo não ser excluído. Então estamos vendo como nós podemos trabalhar por isso, mas se você tiver alguma dúvida, deixe escrito aí, espero que tenha sido valioso essas explicações, ok? Então, muito obrigado a todos vocês, tchau!